Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma leitura do nosso livro de estudo, que é Os Mensageiros de Chico Xavier. Hoje é o capítulo 3, no Centro de Mensageiros. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o Centro de Mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredo e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: "O centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens?" Perguntei curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu: "Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui a centenas, anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Fixou Tobias expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou: "Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médios e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médios e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas, se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo o trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente.
Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Algo impressionado considerei. Isto me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias, sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos, na atividade religiosa. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, e incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Não preparamos, pois, neste centro simples postalistas, mas espíritos que se transformam em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos, que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeira, preciosa aos que já tenham olhos de ver. A essa altura alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza, espécies de flores até então desconhecidas para mim. Adornavam colunatas espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o novo aluno desde a manhãzinha, e em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro comovidamente, notando meu natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. E voltando-se para mim esclareceu. Até agora Vicente é o meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Não haviam decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto sem afetação. André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médio nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade, e após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Essa passagem é muito
interessante quando é explicado aqui, né, por Tobias, né, que os espíritos não estão ali para servirem de... Ele usa de... Como é que ele fala? Vou usar as minhas palavras. Como se fosse correio. Ele mesmo já falou, né? Como se fosse um correio, né? Para quem está aqui na Terra. Nós temos muito disso, né? Ah, eu quero saber como é que está o meu parente que está lá, né? Eu preciso de uma carta, E não perguntamos se nós somos merecedores de tal privilégio. O que nós devemos nos pensar é que todos nós temos a condição de parar e fazer uma oração por aqueles que estão lá, pelos nossos parentes que estão lá. E não ficar pedindo para que receba notícias, procurando às vezes centros espíritas para estar procurando notícias, porque uma hora a notícia virá. Eles virão até nós e nós vamos sentir. É sempre assim. Ou você nunca sonhou e quando acordou teve aquela sensação tão leve, tão gostosa, com uma pessoa que você nem conhece. Você acha que não conhece, mas conhece sim. Muitas vezes eu mesma já tive esses sonhos. E às vezes acordar até chorar. Como que tivesse uma saudade de uma pessoa que quando você acorda você nem lembra do rosto, né? E isso é muito interessante. Já aconteceu diversas vezes comigo isso, né? Então, vamos parar de pedir muito, né, para ter notícias e apenas fazer oração por eles que estão lá, né? E seguir a vida, né? Seguir a vida, porque logo nós vamos nos encontrar com toda certeza. Essa é a única certeza que nós temos na vida, de que um dia nós vamos nos encontrar do outro lado, que é a verdadeira casa de todos nós. Não é aqui na Terra, aqui é só uma passagem. Lá, do outro lado, é o nosso nosso lar mesmo, nossa casa, a nossa vida. Aqui estamos aprendendo, né? Aqui estamos buscando a melhora íntima do nosso espírito, né? Da nossa capacidade de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, né? Então, esse foi o entendimento da passagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, né? Deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para estar ajudando outras pessoas também, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? As pessoas estão buscando muito uma palavra, um acompanhamento espiritual, um estudo de um livro, de alguma coisa que vá realmente trazer benefícios ao seu espírito, à sua mente. Então, um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura.